A questão vai dizer o seguinte: resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas, o rizoma é um sistema acentrado, não hierárquico e não significante, sem general, sem memória organizadora ou um autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. O que a gente tem que entender que o Deleuze está tentando produzir dentro da contemporaneidade? Ele está fazendo uma crítica à tradição filosófica que pensa o conhecimento, a produção do conhecimento, como se fosse uma árvore. E o que quer dizer pensar o conhecimento numa construção como se fosse uma árvore? Quer dizer que o Deleuze ele vai fazer essa crítica à tradição moderna, medieval e antiga, que acredita que o conhecimento ele tem uma raiz, que acredita que o conhecimento ele parte de determinado lugar e só é possível de produzir esse conhecimento partindo desse determinado lugar. E o que o Deleuze está tentando produzir com esse modelo de pensamento, galera? Ele está falando o seguinte: olha, eu estou sendo um crítico do modelo de produção eurocentrado. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, mas Peterson, o Deleuze ele é um autor europeu. Mas ser um autor europeu não quer dizer ser um autor eurocêntrico. É importante que a gente entenda isso também. O Deleuze está fazendo uma crítica ao próprio modelo de produção de filosofia eurocêntrico, que acredita que todo conhecimento precisa ter uma base, precisa ter uma raiz, e só é possível de produção de conhecimento a partir dessa raiz. E o Deleuze falou: peraí, a gente tem que entender que o conhecimento ele é produzido de forma rizomática. E vamos lembrar lá de Ciências da Natureza. O que é um rizoma? Aquilo que se alastra, aquele tipo de planta que cresce se alastrando, como por exemplo, gengibre, como por exemplo, grama, como por exemplo, espada de São Jorge. Isso tudo são modelos de planta que não precisam de uma raiz específica. A raiz dela ela é superficial e se alastra por todo o território. E aí, nessa questão vai pedir para a gente relacionar essa ideia de rizoma do Deleuze com a ideia de conhecimento e cultura contemporânea. Então vai dizer o seguinte: qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características do conceito de rizoma conforme descrito no texto? E guarde isso, conforme descrito no texto. Então, o elemento conforme descrito no texto em relação à cultura contemporânea é essa estrutura fixa? Claro que não. Se eu estou dizendo que o rizoma ele se constitui a partir de um sistema acentrado, como que tem uma estrutura fixa? O Deleuze vai falar que a estrutura fixa não existe. Existe uma estrutura que ela é distribuída. E, na verdade, para o Deleuze não existe nem mesmo uma estrutura. Não existe nem mesmo uma lógica estrutural. Existe um conhecimento sendo produzido de forma acentrada. Letra B, olha só. Essa alternativa, ela é um distrator muito importante. Porque o aluno que entende da filosofia do Deleuze, ele pode ser tendenciado a marcar a alternativa B. Mas a alternativa B, ela está conectada com a filosofia do Deleuze? Sim. O Deleuze está fazendo uma crítica à lógica binária de pensamento? Sim. Para o Deleuze não é possível pensar a partir de binarismos. É necessário expandir a forma de pensamento. É necessário pensar a multiplicidade de formas de ser, formas de pensar, formas de existir, formas de se colocar no mundo. Só que aí, qual que é a grande sacada? O texto, ele não está colocando essa lógica binária como um elemento da cultura contemporânea. A cultura contemporânea, ela não tem essa lógica binária, pois a gente vive numa cultura globalizada. A gente vive numa cultura que está produzindo intercâmbios a todo momento. Então, o elemento da cultura contemporânea relacionado ao conceito de rizoma pode ser a lógica binária? Não.
Porque o rizoma não é binário. O rizoma, ele é acentrado, ele não tem estruturas nem ligações pré-estabelecidas. Se tivesse uma estrutura, aí sim essa estrutura seria binária. A ou B, C ou D. E segundo o Deleuze, a gente não pode pensar dessa forma. E aí, eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar colocando B por entender a filosofia do Deleuze. E entender que, olha, o Deleuze está sim criticando uma lógica binária. Só que essa lógica binária não é o elemento da cultura contemporânea que está relacionado às características do rizoma. E aí, se a gente fosse pensar a letra C, um controle homogêneo, se tem uma coisa que o rizoma não é, que o conhecimento rizomático não é homogêneo. Ele é uma multiplicidade de várias coisas dialogando ao mesmo tempo. Ele é muita coisa pensada ao mesmo tempo. Isso é o rizoma. Então, o rizoma não é homogêneo, o rizoma ele é múltiplo. Então, se a gente fosse pensar a letra D, uniformidade de opiniões, a gente tem mais uma palavra que vai completamente contra ao conceito de rizoma. Por qual motivo? Existe uma... Se a nossa sociedade ela é rizomática, então é possível ter uma uniformidade de opiniões? Não, porque o conhecimento não tem raiz. O conhecimento ele parte de onde ele tem que partir. O conhecimento ele parte de onde ele tem que existir. E não é necessário voltar várias casas para se pensar filosoficamente, não é necessário voltar várias casas para se produzir conhecimento, e não é nem necessário, por exemplo, ler os autores, a tradição europeia, a tradição de conhecimento, para produzir conhecimento. Eu posso produzir conhecimento a partir do meu território, a partir do meu lugar e a partir da minha cultura, então não é possível pensar uma uniformidade de opiniões. Então qual questão que nos resta? Qual que é o elemento da cultura contemporânea que vai estar relacionado a essa característica do rizoma? Uma pluralidade de interações. O que é a nossa cultura globalizada? É uma pluralidade de interações. Nós estamos nos interagindo a todo instante. Uma interação extremamente acelerada, constante, onde a gente não se localiza num centro, onde eu posso estar num território extremamente brasileiro, a partir da cultura brasileira, e me constituir como um fã de K-pop, por exemplo, onde eu posso interagir com a Coreia a todo momento. Isso é o mundo globalizado. E esse mundo globalizado de uma pluralidade de interações que se relaciona ao conceito de rizoma, que é essa lógica plural de produção de conhecimento, de produção de formas de existir, de produção de várias formas de pensamento. Então, é essa questão, sempre pensar, letra E de eita, que questão difícil! Mas é uma questão muito boa e necessária para a gente debater filosofia contemporânea, que talvez seja aquilo que mais nos atrai e mais fale sobre o nosso mundo que a gente vive.